Está escrito assim, 1 Coríntios, hoje nós vamos falar que a igreja ela é um corpo. E Paulo, ele traz um exemplo tão maravilhoso aqui, e a gente vai interpretar e vai sair daqui compreendendo que tipo de igreja somos nós diante do Senhor. Versículo 12 a seguir, está escrito, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, com letra maiúscula, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, com letra maiúscula de novo. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, por que não sou mão? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho? Não sou do corpo? Nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Todos profetas? São todos mestres? São várias perguntas. Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta para a gente poder entender, compreender o que o veterano apóstolo Paulo ele nos orienta em relação ao corpo de Cristo. Nós deveríamos entender isso e compreender quando a gente examina a nós mesmos, quando a gente começa a observar a nossa vida perante o Senhor. Quando a gente vai nas Escrituras, a palavra de Deus, a igreja ela é comparada ao quê? A uma família. Em outros momentos, a igreja é comparada como um exército. Em outros momentos, a palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja é como o templo, é uma noiva. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz uma figura predileta,
uma figura para eu e você descrever como seria uma igreja. Como seria uma igreja trazendo o nosso corpo, observando a unidade da igreja. Ou seja, nós precisamos de todos os detalhes dos nossos corpos. Se nós observar, para que serve a sobrancelha? Tem muitas pessoas que até hoje não sabem para que serve a sobrancelha. Ela tem uma utilidade na Bíblia. E nós precisamos então entender o quê? Como um corpo. Paulo está nos ensinando essa figura, porque Paulo tem essa predileção de escolha, pastor, por uma figura. Por quê? Porque ela é uma das mais completas para descrever o que é igreja. Alguém aqui, talvez, você pode olhar para você e você imaginar assim: você veio para a congregação hoje cultuar a Deus? Você veio para o templo hoje sem a cabeça? Se alguém te encontrasse na rua, vindo para cultuar a Deus hoje, só desse corpo, só do ombro para baixo, que você não tivesse a cabeça, o que as pessoas iriam observar você? Se você encontrasse alguém na rua sem cabeça, você ia se desviar dessa pessoa ou você ia cumprimentar? O que você faria? O que você faria se você encontrasse uma pessoa sem cabeça? Por quê? Talvez é fácil nós encontrar alguém sem uma perna, é fácil a gente encontrar alguém sem um braço, é fácil a gente encontrar alguém talvez com um defeito na orelha ou no nariz. Mas se você encontrasse uma pessoa vindo cultuar hoje sem cabeça, sem a cabeça, o que você pensaria? O que você imaginaria? E Paulo está nos ensinando sobre uma igreja, sobre o quê? Sobre um corpo. Sobre uma unidade, ele está nos orientando. Então aqui no versículo 12 e no versículo 13, ele está dizendo, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Olha o ensinamento que ele está nos dizendo aqui. Olha o que ele está nos aconselhando. E no versículo 13 ele fala, pois em um só Espírito, com letra maiúscula. Ele diz, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo não está falando de uma igreja denominacional. Paulo não está trazendo algo para um grupo de pessoas, igreja X, não. Ele está trazendo sobre igreja, sobre um corpo. Então o corpo é que é uno. Nós precisamos de todos os detalhes do nosso corpo. Nós precisamos de cada detalhe, então não pode ser alvo no nosso corpo de divisão. Não pode ter algo, se eu arrancar esse braço e deixar ele fora do corpo, ele vai fazer falta para mim. Eu preciso desse braço. Quando você levanta de manhã, sabe que quando o celular, talvez você vai dormir tarde, e quando desperta de manhã o seu celular, você dá um pulo tão grande, opa, acordei porque eu estou motivado. É assim que vocês fazem? Quando você levanta de manhã, o celular desperta, e aí você está dormindo, despertou, você dá aquele pulo, eita Deus, hoje eu estou, é assim? Não. Às vezes a gente levanta, tem aquela dorzinha, levando devagarzinho, o pé às vezes para colocar no chão, e você pensa, meu Deus, já deu, coça a cabeça. Assim às vezes somos nós. E nós precisamos desse corpo. Paulo está nos ensinando que nós somos uma unidade. Então a sua principal característica é o quê? É a unidade. Todos que creem em Cristo faz parte do mesmo corpo, da mesma família e do mesmo rebanho. É isso que Paulo está orientando. Essa igreja que tinha problema com divisão, essa igreja que tinha problema com ceia, essa igreja que tinha problema com casamento, essa igreja que gostava de congregar quando tinha um pregador diferente, porque o pregador da casa, às vezes eles não queriam ouvir, então eles queriam um pregador diferenciado, eles queriam alguém que tinha dons, porque senão ora por revelação, não dá certo. Era uma igreja que tinha problemas com dons. Por isso que Paulo entra nesse texto falando da igreja como corpo, trazendo um ensinamento. Então essa unidade, ela não é organizacional, não é denominacional. Essa unidade, Paulo está dizendo que ela é espiritual.
Nós precisamos ser espiritual. Paulo isso está nos ensinando. Então, nós confessamos o quê? O mesmo Senhor, do versículo 1 ao versículo 3. Dependemos do mesmo Deus, do versículo 4 ao versículo 6. Ministramos do mesmo corpo, do versículo 7 ao versículo 11. E experimentamos o mesmo batismo, no versículo 12 e versículo 13. E o que me chama a atenção nesse texto, que dois fatores que mantêm a unidade do corpo, a primeira coisa que mantém a unidade do corpo é o sangue. Isso a gente precisa trazer para esse texto e observar. Por que o sangue, pastor? Porque pode ser difícil, às vezes, estabelecer a unidade entre os pés. Às vezes, tem essa dificuldade. A unidade dos pés, das minhas mãos, dos meus rins. Entretanto, o mesmo sangue que alimenta esses membros e todos os outros pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo. Então a Bíblia diz que o Senhor nos colocou como? Como um atalaia. A Bíblia chega a dizer lá em Ezequiel, no capítulo 3. Então nós temos o quê? A missão de levar a palavra de Deus aos rebeldes. E se a gente pregar a eles, estaremos livres. Se nós levar a mensagem, a palavra do Senhor, estamos tranquilos. Porém, Deus poderá requerer o sangue, caso não havíamos, talvez, levado a palavra para os ímpios. A qual nós, talvez, dentro da casa do Senhor, poderemos, talvez, impedir de alguém ter o sangue. Pode, talvez, não ter o pé, pode, talvez, não ter um rim, mas o sangue não tem como, corre nas nossas veias. Nós precisamos, e sangue é vida, o sangue aos membros, e se nós impedir esse sangue, irmãos, nós morreremos. Se nós não tiver sangue, quando uma pessoa pede para nós, eu preciso de doador de sangue, só que nós não doar sangue, aquela pessoa morre. Pode faltar um pé, pode faltar uma perna, pode faltar um rim. Tem gente, olha só, nós temos 2 rins, se tirar um rim vai ficar só um. Pode ter essa falta, mas o sangue não. Sangue é vida. Então, para esse contexto, nós podemos falar o quê? Sobre o sangue do Cordeiro. Assim, o sangue, ele faz o que? Ele unifica o corpo. Ele vai unificar esse corpo. O sangue de Cristo nos torna uma só igreja, um só povo. Então, ninguém pode fazer parte da igreja, a não ser por meio da expiação de Jesus. Ninguém. Nenhuma pessoa. A obra de redenção operada pelo sangue de Jesus Cristo, ninguém entra na igreja sem primeiro ter se apropriado dos benefícios da morte de Cristo. Ninguém. Não tem como eu fazer parte da igreja de Cristo se eu não reconheço o que Cristo fez por mim. Por isso que nós fazemos parte dessa igreja, essa igreja é a unidade. E a segunda coisa que chama atenção nesse texto é o Espírito Santo. Chama atenção porque além do sangue, o que mantém o corpo uno é o Espírito também. Ou seja, nunca descobriremos em nossa vida aonde fica a nossa alma. Você pode observar, nunca vamos encontrar. Nós nunca saberemos aonde está a alma de uma pessoa em algum de seus órgãos, membros ou glândulas. Em certo sentido, nós podemos entender que o espírito ou a alma está em todas as partes do nosso corpo. Em certo sentido, não quer dizer que está. Ou seja, então o que Paulo está dizendo no versículo 13? Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Todos nós. Então, o Espírito Santo foi quem enxertou você e eu no corpo. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que realiza essa obra, é Ele que nos batiza, é Ele que traz nós para esse corpo, é Ele que nos regenera, é Ele que muda a nossa vida, é Ele que converte o nosso coração. É o Espírito Santo. Tenta brigar você mesmo para ver se você vai conseguir, você não vai conseguir vencer. Tem gente que quer brigar a vida inteira. Não, eu não peco, eu sou melhor. Não vai conseguir. É a ajuda do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai ajudar a minha pessoa e ajudar a sua pessoa. Então, ser batizado pelo Espírito significa pertencer a esse corpo de Cristo.
E Paulo estava falando lá, e acontece também nos dias atuais, até na semana passada a gente falou isso, que muitas pessoas acreditam na igreja que quem fala em línguas estranhas é batizado com o Espírito. Uma grande heresia. Uma grande heresia. Dom nenhum faz eu ser batizado com o Espírito Santo. Nem dom de pregar, nem dom de revelação, nem dom de língua. Não, isso são dons. E não é algo que eu falo porque eu quero. Não é eu que quero revelar. Não é eu que quero falar em língua. É o Espírito Santo que toca em mim para me falar em língua. Por isso que tem muitas pessoas que imitam o outro falando em língua estranha. Passa na igreja o tempo todo só falando, não vou imitar aqui, só falando em língua estranha porque eu ouvi o outro falar. Eu me lembro o dia que Deus me deu esse dom de falar em línguas estranhas, eu comecei a falar língua estranha e fiquei com medo, parei, falei, peraí, está estranho esse negócio. E eu vi que era Deus que estava falando. Tem gente que fala por falar. Tem gente que passa pregando o culto inteiro falando em línguas estranhas. E isso é uma heresia, vai contra os princípios bíblicos. Quando eu profetizo, não é para me falar em língua estranha. Por quê? Quando eu falo em línguas estranhas, edifica quem? A mim mesmo. Não vou edificar a igreja. Mas tem gente que parece que pega o púlpito e começa a dar umas rajadas de língua estranha, aí o outro fala, Deus está nesse culto, e começa a pular todo mundo do culto e falar língua estranha também. Ou seja, é um culto que não agrada a Deus. E muitas vezes ainda tem gente que está cantando louvor e está só falando em língua estranha. Não, eu não falo língua estranha porque eu quero. Eu falo quando o Espírito Santo toca em mim. É o Espírito Santo que vai fazer eu falar em língua estranha. É o Espírito Santo que faz eu pregar, ter o entendimento da Bíblia. É o Espírito Santo que faz eu ter profecias, revelações. Isso é o Espírito Santo de Deus. Eu não falo apenas por falar. Eu não posso achar, porque tem muitas igrejas, muitas pessoas que ensinam que falar em língua estranha é só no dia da ceia. No dia da ceia, se você não falar em língua estranha, você está na carne. Você também está na carne. É o outro que está na carne. Porque eu não falo em língua estranha, não é porque eu quero, não. É porque o Espírito Santo de Deus toca em mim. É o Espírito Santo do Senhor. Então, ser batizado pelo Espírito Santo significa estar no corpo de Cristo. Significa ser regenerado, ser santificado, justificado. Então, essa unidade que Paulo fala não é denominacional. Não é, existe irmãos aqui do lado, existe outros em outras ruas. Quantas igrejas denominacionais que existem nessa cidade? Quantas pessoas que agora estão falando de Cristo nesse momento? Então não é uma unidade externa, mas é uma unidade espiritual. E eu preciso fazer parte dessa igreja. Eu preciso fazer parte dessa igreja. E é por isso que o ecumenismo é um grande equívoco que acontece em nossos dias. Que é a grande bandeira. Que essa grande bandeira, pastor, é de que nós temos de acabar com as nossas diferenças e ficar todos debaixo de um guarda-chuva. Achando às vezes que todos estão levando as pessoas a Cristo. E nem todos os ministérios levam as pessoas a Cristo. Nem todos levam as pessoas a Deus. Então às vezes não importa a sua crença, não importa a sua teologia, não importa o Deus que você crê, vamos ficar juntos, vamos adorar no mesmo altar, mas esse não é o ensino das Escrituras. Não há unidade fora do Espírito Santo, não existe. Se o Espírito Santo não estiver, irmãos, a gente precisa assentar para aprender. Não é porque está fazendo chover que é o Espírito Santo. Não é que os milagres estão acontecendo que é o Espírito Santo. Nem tudo é o Espírito Santo de Deus que tem manifestado dentro da igreja. Nem todos os momentos. E nós precisamos aprender isso. A unidade da igreja, ela é espiritual. E quem é espiritual é diferente. Pode observar. Quem é espiritual, irmãos, Paulo está dizendo aqui, ele vai sentir a dor do outro. Quem é espiritual, quando vê o outro ser abençoado, meu Deus, está desviando dinheiro, deve estar roubando, deve estar em pecado. Não, ele vai se alegrar ainda mais, irmão, você está sendo, meu Deus, a sua alegria é minha alegria. É isso que Paulo está ensinando. Ou seja, quando a igreja é espiritual, ela sempre vai querer ter o bem de quem? Do seu próximo. Isso é bíblico.
Isso é a unidade que Paulo está ensinando, tanto para mim como para você. Então você e eu, como qualquer irmão de qualquer denominação ou qualquer lugar do mundo, essa unidade, ela não é criada sobre a terra, mas é no céu. Ela não foi feita por homem algum, mas ela foi feita por Deus. Essa unidade é realizada pelo Senhor desde lá, antes do jardim do Éden. Deus já tem ali, Ele escolheu, Ele chama todos para ter uma vida de unidade com Ele. E nós precisamos ser essa pessoa espiritualmente vivendo em unidade. A necessidade de viver essa unidade estão todos aqueles que creem em Cristo, de todos os lugares, de todos os tempos, todos fazem parte da mesma igreja, do mesmo rebanho, e todas são ovelhas de Cristo e noiva do Cordeiro. Paulo está ensinando, a igreja é uma unidade, a igreja é um. Ninguém vem para o culto hoje sem cabeça, todo mundo vem com cabeça. Se estivesse andando na rua, meu Deus do céu, ali vem um fantasma, vamos atravessar a rua, porque eu estou vendo uma pessoa sem cabeça, está muito estranho. Ninguém, irmãos, faz parte da igreja com algum membro faltando, não. Nós precisamos entender que a igreja é uma. A igreja é unidade, e Paulo nos ensina aqui sobre a unidade, e o que me chama a atenção é a diversidade desse corpo. Paulo então ele fala que a igreja é uma, aí ele traz o que? Sobre as adversidades que vão ter. Esse dedo é mais fraco talvez do que o outro dedo da mão. Talvez você sente uma dor num braço, ou seja, talvez o outro braço tá tranquilo. Outro dia eu fui doar sangue, e depois que eu estava doando sangue, eu senti uma dor tão grande, porque eu cheguei lá e errei o braço que era para doar sangue. Eu tenho o quê? Eu tenho uma cirurgia que eu fiz nesse braço. Aí chegou lá, a moça falou assim, qual braço que você quer doar sangue? Eu falei, pode ser esse aqui. E aí tinha que apertar aquele coraçãozinho na mão. Meu Deus, que dor que eu sentia. Que dor. Eu falei, não, eu errei o braço, era para ser esse. Esse eu tenho mais força do que esse. É isso que Paulo está nos ensinando. Esse aqui pode ajudar esse. E assim vai, é um membro ajudando o outro membro. Então vai haver o quê? A diversidade. Vamos ler do versículo 14 em diante. O que Paulo está dizendo? Porque também o corpo, 14 ao 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então ele está dizendo o quê? Que são muitos. Não é apenas um membro. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs, olha o que está falando Paulo aqui, Deus foi lá e colocou cada membro no lugarzinho certo. Cada membro, ele fala aqui, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha o que Paulo está dizendo. Você já imaginou? Pensa assim, você já imaginou se nosso nariz fosse colocado num lugar errado daqui de cima? Já imaginou? Já imaginou se Deus coloca o nosso nariz em outra posição? Como que seria o nosso nariz? Como que talvez a gente iria, sentir alguns cheiros estranhos? Já imaginou isso? Mas Deus foi e colocou um lugarzinho certo. Colocou um olho desse lado, colocou um olho desse lado. Você já imaginou se nós tivesse só um olho bem aqui no meio? O que você imaginaria se você encontrasse uma pessoa na rua somente com um olho? E o olho dele é bem aqui, acima do nariz. O que você iria pensar? Hein? O que nós iríamos talvez imaginar? Então o corpo, embora uno, ele tem grande diversidade de membros. Nem todos que estão aqui vão ter a mesma ideia. Nem todos que estão aqui vão ter o mesmo pensamento. Nem todos que estão aqui, às vezes, vão entender que, se eu fosse tal fulano, eu faria isso. O outro fala, se fosse eu faria ao contrário. Todos que estão aqui, cada um pensa diferente. Mas como igreja, não. Como igreja, não posso pensar.
Como igreja eu preciso o quê? Eu preciso ajudar o meu próximo. Como igreja eu preciso servir. Então há uma grande diversidade de membros, o que torna o corpo às vezes bonito e funcional, e ao fato de ele ter às vezes 100 membros harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando juntos para o bem comum. Ou seja, essa orelha aqui precisa do olho. Esse olho aqui precisa do nariz. Se tem alguém aqui que tem dificuldade de respirar pelo nariz, às vezes está ali à noite e respira pela boca. Não é angustiante ficar respirando pela boca? Passar a noite inteira e o nariz entupido? Não é angustiante? Ou seja, a gente precisa do nariz. Ninguém quer respirar pela boca. Claro que às vezes a boca pode ajudar, mas ninguém quer respirar só pela boca. E a gente precisa entender isso como unidade. Paulo está orientando tanto a minha pessoa como a sua pessoa. Então os membros do corpo são belos, são distribuídos. E o olho é um órgão lindo, é um órgão tão nobre. Ele é o farol do nosso corpo. O olho, ele é o farol do nosso corpo. Contudo, já imaginou se você encontrasse uma pessoa na rua com um olho de 80 quilos? O que você pensaria? Estou na rua, encontrei um cidadão com um olho de 80 quilos. O que você pensaria? Ah, não, isso aí é um monstro, eu vou virar por aqui. Por isso, a importância que nós precisamos entender como membros, a unidade. Paulo está nos ensinando sobre isso. Com certeza você talvez sairia correndo, porque você ia imaginar sobre o monstro de ter um olho de 80 quilos. Essa pessoa com esse olho. Então, o olho, meus irmãos, é um órgão lindo, é um órgão nobre. Então vejamos o que Paulo está dizendo no versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse só olho, aonde está o ouvido? Aonde se encontra? E Paulo ainda continua. Se tudo fosse ouvido, onde o olfato? Olha que Paulo faz duas perguntas. Nem todo mundo vai ser olho. Hoje que nós temos disputa, como tinha nessa igreja de Corinto, às vezes eu fico observando, principalmente na área que eu me encontro, às vezes eu fico olhando pessoas que com as suas credenciais e querendo ser melhor do que o outro. Eu sou presbítero e você está abaixo da minha pessoa. Você é diácono, você está abaixo de mim porque você é cooperador. Existe dentro da igreja, às vezes, essas discussões, e às vezes as pessoas estão mais preocupadas com a sua credencial do que com a sua salvação. E Paulo está ensinando, não estou dizendo que a credencial não é importante. Não estou dizendo que você ter um cargo, seja de presbítero, seja de pastor, não é legal, não estou dizendo isso. A importância é de ter o foco nisso e esquecer de estar no corpo. E vir o quê? Uma disputa às vezes dentro da igreja. Então o corpo, ele precisa, meus irmãos, de diversas funções dos membros para sobreviver. Precisa. Paulo está dizendo do versículo 15 ao 19, o membro serve ao outro e todos trabalham em harmonia para o benefício desse corpo. Todos. Aqui nem todas as pessoas se encontram apenas com as orelhas. Não, cada um tem o seu trabalho. Cada um, talvez, eu me considero, eu sempre falo que eu sou a unha do meu dedinho pequeno lá do pé, que nem tem unha direito. Eu me considero assim perante Deus. Se todos pensassem como a gente é tão pequeno e que nós precisamos o quê? Ter essa unidade, um ajudando o outro. Assim a gente precisa entender como corpo. Por isso Paulo está dizendo que somos uma unidade. Seja sincero, você faz parte dessa unidade? Faz parte? Somos uma família? Somos uma família de Jesus? Estamos no mesmo barquinho? Cada um, está todo num barquinho? Tá, né? Outro dia eu estava orando a Deus, falando, meu Deus, Senhor, não tem como o Senhor me preparar assim, sabe, umas pessoas para me ajudar? Porque às vezes eu estou puxando aquela corda por um lado, mas tem uns 50 puxando do outro e é tão difícil. O Senhor não prepara para mim? Por favor, me ajuda, porque sozinho não consigo puxar essa corda.
Eu preciso que o Senhor me prepare alguém para me ajudar, porque o Senhor ensina que nós somos uma unidade. O membro tem valor na medida em que está inserido no seu corpo e na proporção em que ele trabalha para o bem comum do corpo. Nós somos uma unidade. Se nós louvamos a Deus, é todos louvando com o mesmo propósito para glorificar a Deus. Se nós pregoamos, é para glorificar a Deus. Se os milagres e as curas estão acontecendo, é porque o Espírito Santo de Deus está manifestando sobre a igreja, e a glória dele ele não divide com ninguém, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Existem pessoas que às vezes é uma tal de inveja. Hoje eu estava lendo um texto que me chamou muita atenção e eu queria ver sobre João Batista. Eu falei, Senhor, eu queria saber, me mostra. E eu comecei a ler sobre João Batista e eu queria descobrir o pecado de João Batista. Porque a gente não prega o pecado de João Batista. Alguém já ouviu falar do pecado de João Batista na Bíblia? Quem já ouviu? Ele era perfeito? Sim ou não? Não, não era. Qual era o pecado de João Batista? Eu vou deixar para vocês descobrirem. Eu não vou responder para vocês, não. Mas João Batista tinha um pecado. João Batista tinha um pecado. Que eu fiquei olhando para o pecado de João Batista e falei, meu Deus, como pode? Porque a gente só olha o outro lado. A gente esquece de olhar, às vezes, nas entrelinhas, o que a Bíblia nos ensina sobre esses homens. Então, Paulo, ele fala o que? Sobre a mutualidade do corpo, do versículo 21 ao versículo 31. Nós vamos explanar o perigo. Às vezes, existem dois perigos dentro da igreja. O perigo do complexo da inferioridade e o perigo do complexo da superioridade. São dois extremos que nós precisamos entender. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 15 e o versículo 16. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixar de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa o de ser. Ou seja, o complexo aqui da inferioridade. É isso que Paulo está trazendo. Quando alguém às vezes reclama de não ter este ou aquele dom espiritual. Quando a pessoa fica questionando, às vezes, ela está questionando o quê? A sabedoria de Deus. Nós questionamos. Mas peraí, por que eu não sou o olho? Mas por que eu não sou o pé? Por que eu não sou a cabeça? Né? Existe, às vezes, isso dentro da igreja, e isso é culpar a Deus de falta de sabedoria. É questionar o nosso Deus sobre a unidade do corpo. Então, nenhum membro da igreja deve se comparar, nem se confrontar com outro membro da igreja. Por quê? Porque você é único, você é singular no corpo. Tem gente que fica, mas eu quero ser igual, você vai ser que nem aquele profeta. Não, meu Deus, não seja você mesmo. Não seja o imitador de ninguém. Deixa Deus te usar conforme Ele quer. Não, mas eu vou lá no YouTube e eu vi aquele pregador, meu Deus, ele dá uns pulinhos, e eu gostei dos pulinhos dele, também quero dar uns pulinhos. Eu quero imitar aquele pregador. Eu gostei daquele pregador. E tem gente que fica, né? Mas eu tenho que falar bonito que nem aquele pregador, e eu tenho que ter posição, porque se eu tenho que tomar cuidado, eu não posso nem usar muito para limpar aqui, porque é falta de respeito com as pessoas, mas às vezes vai fazer o quê? Tem que limpar. Fazer o quê? Então, seja você mesmo. Não precisa se preocupar com a outra pessoa. E isso Paulo está dizendo sobre a inferioridade. Tem gente, às vezes, que quer ser um imitador. Então, nós somos únicos. Nós fazemos parte, nós somos singular. Então, Deus colocou, tanto eu como você, no corpo, como lhe aprove. É assim que funciona. Se você foi colocado na congregação, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Não me leve a mal. Para cuidar das crianças, então você cuida das crianças. Não queira se meter em outro lugar que não vai dar certo. Se você foi cuidar dos jovens, não adianta você querer se meter em outro lugar. Se coloca na posição. Se você é o pastor, então seja o pastor. Faça a diferença. Faça aquilo que Deus colocou para que você venha a ser aprovado por Ele. Então exerça a função de Deus no corpo. Seja sincero, qual é a parte do corpo que você faz parte hoje? Pensa aí. Pensou? E aí? Que conclusão que você chegou?
Qual é a parte do corpo que você está hoje? Ah, pastor, eu acho que eu sou... Estava olhando aqui, meu nariz é bem bonito, sabe? Eu acho que eu sou o nariz. Qual é a parte do corpo que você está hoje? Qual é a parte do corpo que nós encontramos? Então Deus colocou conforme Ele quer. Tem gente que fala assim, mas eu queria estar não sei na onde. Mas eu queria ser enviado. Eu olho para o outro fazer missões, eu também gostaria de estar lá nos Estados Unidos da América, fazendo no lugar do outro, porque eu me sinto, eu vejo que eu tenho mais capacidade. Não. Lá na rua da sua casa tem almas para ser evangelizado? Começa por lá. Fala para o seu vizinho. Fala para as pessoas que estão lá. Não, mas o meu sonho é pregar lá não sei na onde. Meu Deus do céu, o meu sonho, olha, eu não vejo a hora de chegar. Então devemos exercer o nosso papel no corpo de que jeito? Com alegria, com zelo e com fidelidade. Somos o quê? Únicos e singulares para Deus. Somos únicos. Você é único, não existe ninguém igual você. Ninguém tem a mesma identidade que você. Não tem nem o seu irmão gêmeo que você, ou irmã gêmea que você está aí, ó. Não, mas eu tenho uma irmã gêmea. Não tem a mesma identidade que você. Você é único. Você é escolhido por Deus, nós somos escolhidos. E Paulo também afirma o perigo do complexo da superioridade. Olha o que Paulo está dizendo daqui, ó. A igreja de Deus não tem espaço para disputa e prestígio. A igreja não é uma feira de vaidades, não é. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Olha o que Paulo está dizendo lá, que nós já ministramos aqui para vocês. Pois quem é que te faz sobressair? Quem? Quem te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, porque te vanglorias como se o não tiveras recebido? Já imaginou? Por que se vangloriar? Se Deus... Não, mas agora Deus está me usando. E agora Deus está me usando. E Deus está me usando mais que você, viu, irmão? Irmão, fique quietinho aí. Porque agora, ó, a fila andou, viu, irmão? Agora é eu. Está perdido. Não podemos ser assim, não podemos pensar dessa maneira. Não há espaço na igreja para a vanglória, para aplausos. Hoje o que as pessoas mais querem nas igrejas é aplauso. Se você quer receber aplausos, cuidado. Se você for aplaudido, claro que a gente precisa ter o discernimento, mas cuidado, nenhum membro da igreja pode envaidecer-se pelos dons que recebeu. Nenhum. Irmão, vamos pregar lá na congregação. Mas, irmão, tira uma dúvida de mim. Você tem o dom do revelamento? Porque revelação não vai ser revelamento. Não, se deixar, eu passo umas revelamentos lá para você. Pode me chamar. Vamos lá então. Vai revelamento. Não é revelação de Deus, é revelamento. E aí vai, se não ora por revelação, irmão, então me perdoa, irmão, eu vou chamar outro porque o irmão não ora, tá bem? Deus abençoe. Eu quero um que ora por revelação, porque a igreja lá quer revelação. Está perdido perante Deus. Estamos perdidos diante do Senhor. Então Paulo, ele argumenta a necessidade o quê? Da mútua cooperação. Olha o que Paulo fala no versículo 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha o que Paulo está ensinando. Está vendo que Paulo está orientando aqui? A igreja é como uma família unida. É como uma família. Quando você mexe com um, mexe com todos. Quando você abençoa um, abençoa todos. E se você não se ferir pela dor do seu irmão, é porque você está fora do corpo. Se você é daqueles olha, eu estou contente porque o irmão está passando prova. Graças a Deus. Deus vai cobrar você, irmão. Deus vai matar você. Isso, Deus vai matar. Está perdido. Está fora do corpo. Quem aqui já tacou pedra no caixa de abelha? Seja sincero. Vocês nunca tacaram pedra numa caixa de abelha? Quando você está com uma pedra na caixa de abelha, estou esperando, vem, abelhinha, vem. É assim que vocês fazem? Eu duvido ser assim. Eu me lembro uma vez que eu estava soltando papagaio
e eu via todo mundo correndo e eu lá soltando papagaio. Eu falei, meu Deus, por que todo mundo está correndo? E eu estou lá. Sai correndo, irmão Fernando, porque a caixa de abelha está vindo tudo aí. Soltei a linha com a pipa e tudo, e descia também o corredor. Fica parado para ver o que acontece. É a mesma coisa, se nós não se doer pelo outro irmão, nós estamos perdidos. Se nós não ser como uma família, se eu ver o meu irmão ferido e não sentir a dor dele, eu estou perdido. Se você e eu não festeja a alegria do seu irmão, é porque ainda a gente não nasceu de novo. A gente precisa ter esse entendimento bíblico. Na igreja, cada um está buscando meios e formas de cooperar, de ajudar, de abençoar, de enlevar, de edificar os outros. Esse é o papel na igreja. É de um ajudar, é de um servir. O propósito do dom é para que não haja divisão do corpo. Nós não estamos competindo, nem disputando com ninguém na igreja, mas cooperando. Não pode haver disputa. Não pode haver disputa entre a igreja de Deus, entre a igreja do Senhor. Paulo diz que não estamos competindo na igreja, nem estamos brigando por um lugar ao sol. Devemos lutar para ajudar-nos uns aos outros e para que não venha ter divisão. A divisão é um pecado grosseiro perante Deus. A divisão não agrada ao Senhor. Uma igreja dividida, ela não cresce, ela não prospera. Onde há rebelião, há morte espiritual. Se é uma igreja, fala assim, a sede não é de Deus. A igreja X é de Deus, a igreja Y não é. Divisão. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Uma pessoa rebelde, ela causa muitos problemas na congregação, porque ela inflama o coração das outras pessoas para também se rebelar. Ela consegue outras pessoas, ela nunca quer ficar rebelde, às vezes sozinha, e o pior é que sempre encontra outras pessoas ainda para se unir. Sempre encontra. Isso não é de Deus. Isso não é do Senhor. O rebelde, ele não admite se submeter à liderança e sempre buscar as falhas e imperfeições nessa liderança. Ei, tu quer líder? Por isso que eu estava lendo sobre João Batista. Fiquei curioso, eu fui estudar sobre João. Qual era o defeito de João? Porque a gente olha para Moisés, não vê os defeitos dele. A gente olha para Davi, para Daniel, para Jeremias, para Paulo, a gente não vê os defeitos. E aí me chamou atenção João Batista. Eu falei, qual era o defeito de João Batista? Porque eu nunca vi ninguém pregar isso. E me chamou atenção de ver os defeitos de João Batista. A grande dificuldade da igreja é achar que o líder é perfeito. De achar que o líder não tem falhas. O grande defeito da igreja, os rebeldes às vezes falam das lideranças por onde passam e alvo deles é destruir a influência do líder, e isso é diabólico. Por isso que o contexto de submissão não é colocada ditatorialmente sobre um discípulo, mas ela é oferecida para uma pessoa. É oferecida quando a submissão é aceita, ela é voluntariedade, o discípulo ele atinge as condições para aprender o que é de Cristo. Qualquer pessoa que ficar aqui hoje, alguém vai dizer, eu não concordo que é esse irmão aí, tem que ser eu, mas eu não concordo com aquilo, e fica. Então nós precisamos cooperar e trabalhar a favor dos outros. Os dons são dados não para competição. A igreja de Corinto tinha os dons, tinha todos os dons, mas eles competiam. E isso é familiar. As pessoas competirem dentro da igreja, às vezes, o dom às vezes tem como objetivo a mútua cooperação. Nós precisamos ser espiritual. Precisamos ter esse entendimento. A maior prioridade da minha vida e da sua vida é cuidar do seu irmão.
como corpo. Por exemplo, você às vezes gosta do paladar de uma comida, porém, por uma deficiência de saúde, o médico diz: esse alimento não é bom para você comer. E aí? O que você faz? Quando o médico fala isso para você, então você faz o quê? Abdica. Vai abdicar daquilo. Por que você vai abdicar? Porque é um benefício para o seu corpo. E é isso que Paulo nos ensina. É isso que Paulo está nos orientando. Agora vamos imaginar que você está doente, com uma garganta inflamada. Você vai precisar do quê? Do antibiótico. Tanto eu como você. Então o braço, às vezes, que não tem nada a ver com essa inflamação, ele vai se oferecer para tomar uma agulhada. Vem aqui, estou aqui pronto. Coloca a agulha aqui. E quando o médico fica lá, a enfermeira, né? Médico, enfermeira, eu falo enfermeira, fica lá procurando a veia e não encontra. E fica procurando, enfiando a agulha lá. Graças a Deus que vocês nunca passaram por isso, para procurar a veia do seu braço. Aí fica, não encontrei aqui, vamos furar em outro lugar. E você já não aguenta mais. Ô dona, por favor, não aguento mais, você está enfiando essa agulha aí, procurando a veia, daqui a pouco você está com o braço tudo furado. É assim que nós precisamos entender como igreja. É isso que Paulo está nos orientando. Isso significa que um membro está sofrendo pelo outro em benefício de todo o corpo. Alguém está sofrendo. Nós precisamos ajudar. Paulo está nos ensinando no versículo 26 a necessidade da empatia na alegria e na tristeza. Como ele está dizendo no versículo 26. Eu vou repetir aqui para vocês. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Está vendo? Empatia. Será que a gente pensa assim? Seja sincero, a gente coloca isso em prática no dia a dia? A gente vê quando um está sofrendo, meu Deus, eu preciso ajudar aquele irmão. A psicologia revela que é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Psicologia. São poucas pessoas que têm a capacidade de celebrar a vitória do outro. E porque as pessoas têm dificuldade, pastor, em celebrar a vitória do outro? Porque o mundo delas ainda está centrado no eu. João Batista. O pecado de João Batista. O eu. Pecado de João. O eu. Tem gente ainda que precisa. Estou dizendo que João Batista perdeu a salvação, tá, irmãos? Pelo amor de Deus. Mas ele tinha um pecado. Do eu. Pode observar. Leia as Escrituras. Então nós somos o quê? Uma família. Paulo está dizendo que precisamos aprender a ter empatia. A sofrer com aqueles que sofrem, a alegrar-se com aqueles que se alegram. Não estamos num campeonato dentro da igreja disputando quem é o mais talentoso, o mais dotado, o mais espiritual ou o mais bonito. Não. Nós precisamos ser uma igreja. Precisamos ser uma família. Precisamos entender, chorar com aqueles que choram. Somos um corpo. Devemos celebrar as vitórias uns dos outros e chorar as tristezas uns dos outros. Paulo está ensinando isso como unidade. A necessidade de compreendermos que não somos completos em nós mesmos e que precisamos uns dos outros. Olha o que Paulo está dizendo no versículo 27 e 28. Olha lá, ora, vós sois corpo de Cristo. E individualmente, membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorros. Depois, governos. Depois, variedades de língua. Engraçado que a variedade de língua está em último lugar. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Já imaginou se todo mundo aqui fosse pastor? Já imaginou? Eu fico admirado quando eu vejo uma congregação que
às vezes, eu sempre falo isso, já ensinei aqui, irmãos, cada 10 membros tem que ter um obreiro. 10, um obreiro. Aí eu fico admirado. Uma igreja que tem, às vezes, 100 membros e tem 90 obreiros. Eu fico admirado. Eu fico na carne quando eu vejo isso. Já imaginou a disputa que vai dar? A briga que vai dar entre eles? Ô irmão, vem na terça porque é o dom da curar. Vem na quarta que é maravilhas. Vem nas quinta que vai ter isso. Vem na sexta. Doutrina não precisa não. Doutrina, esse negócio de doutrina. Doutrina pula, porque doutrina não é de Deus. Já imaginou isso? Já imaginou? Todos os membros da igreja têm dons, mas ninguém tem todos os dons espirituais. Ninguém. Ninguém! Paulo pergunta no versículo 28 e versículo 29. Paulo fala as perguntas. E Paulo faz uma saraivada de perguntas retóricas. E para todas elas precisamos responder um não sonoro e rotundo. Responde bem alto. Um não bem alto. Paulo está dizendo que nós precisamos uns dos outros. Não adianta. Tem a frase que eu até coloquei aqui, que eu sempre utilizo no campo. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos um do outro. Não existe nenhum crente, a igreja, completo em si mesmo. Não somos autossuficientes, dependemos um dos outros. É assim que a igreja de Cristo funciona. Quando você chegar na sua casa hoje, e você fala assim, quando você sentiu o cheiro da comida, se você for jantar ainda, fala assim, ó, hoje não, tá? Ô Boca, não vamos precisar de você hoje não, eu vou sentir só pelo cheiro. Ou fala, sei lá, pro estômago, fala assim, ó, não precisamos do seu hoje. Nós somos um corpo. Paulo está nos ensinando, Paulo está nos orientando que todo esse texto, todo esse contexto se resume no versículo 27. Vamos ver o que está escrito no versículo 27? Olha lá que Paulo diz, ora, vós, na segunda pessoa do plural, sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Está aí, está nas Escrituras. Essa igreja, ela não só caminha pelo pastor Fernando, não é só por uma pessoa. Tem trabalhos. Já imaginou se o pastor Fernando, eu tenho que pregar para as crianças, eu tenho que ir nos adolescentes, os jovens, eu tenho que fazer isso, eu tenho que... Se eu ficar só centralizado em mim, não vai dar certo. Só eu que vou... Não pode. A igreja é um corpo. Um precisa do outro. Cada um precisa estender as mãos para o outro. Esse texto aqui, versículo 27, essas palavras deveriam ser gravadas na nossa mente e no coração de todas as igrejas. Todas as igrejas, elas deveriam ser acatadas no coração, especialmente por aqueles chamados para os ofícios mais visíveis, ou que receberam um dom especial, que ao ser exercido em público, traz consigo a tentação da arrogância que estava afligindo alguns da igreja de Corinto. A arrogância. Sabe qual é o nosso perigo às vezes? De crescer. De crescer. Quando a gente cresce, é um perigo. Porque parece que a gente cresce e a gente fica mais alto do que o outro. E a gente pensa que a gente pode fazer o que a gente bem quiser. Não é assim. Quanto mais a gente cresce, o tombo é maior se nós não se cuidarmos.